Olá, eu sou a Michele Castro, sou nutricionista da Coordenadoria de Alimentação Escolar e o tema da aula de hoje é o Programa de Alimentação Escolar no município de São Paulo, interfaces com a segurança alimentar e nutricional e sustentabilidade. Os temas que serão abordados aqui são os princípios e objetivos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o conceito de segurança alimentar e nutricional, as interfaces da segurança alimentar e nutricional e sustentabilidade na alimentação escolar do município e as ações da coordenadoria para a promoção da segurança alimentar e nutricional e sustentabilidade. O Programa Nacional de Alimentação Escolar é uma importante política pública intersetorial de segurança alimentar e nutricional. Ela é dita intersetorial porque ela depende da ação articulada da educação, da saúde, da agricultura, da economia e do meio ambiente para a garantia da segurança alimentar e nutricional dos alunos que estão regularmente matriculados na educação básica. E são aqueles alunos que estão matriculados na educação básica em escolas públicas, filantrópicas e entidades conveniadas com o poder público. O que se entende por segurança alimentar e nutricional, o conceito de segurança alimentar e nutricional, nada mais é do que a garantia do direito humano à alimentação adequada por meio da oferta regular e permanente de alimentos variados, alimentos seguros, ou seja, segurança essa do ponto de vista microbiológico, ponto de vista de risco de contaminação química ou física. Esses alimentos eles ainda devem respeitar a cultura alimentar local, as tradições e os hábitos alimentares e serem ambiental, econômica e socialmente sustentáveis. Então, um aspecto muito interessante do conceito de segurança alimentar e nutricional é justamente englobar a sustentabilidade nesse aspecto. O principal objetivo do Programa Nacional de Alimentação Escolar é o atendimento às necessidades nutricionais dos alunos durante a sua permanência em sala de aula. Isso porque é de conhecimento que crianças bem alimentadas e bem nutridas apresentam melhores indicadores de crescimento linear, de desenvolvimento neuropsicomotor, assim como apresentam melhor desempenho na escola, do ponto de vista de aprendizagem, de rendimento escolar. E todos esses fatores em conjunto corroboram para que essa criança, então, tenha uma promoção da saúde, uma garantia, uma proteção para que esses hábitos alimentares se formem nessa faixa etária, se consolidem e se perpetuem nos ciclos de vida posteriores. Então, além daqueles 3 aspectos que foram mencionados anteriormente, que são a universalidade do atendimento, o direito humano à alimentação adequada do ponto de vista nutricional e adequada do ponto de vista de faixas etárias de atendimento dessa criança, nós temos ainda diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar que englobam o apoio ao desenvolvimento sustentável, a educação alimentar e nutricional e a participação social. Então, no que diz respeito ao apoio ao desenvolvimento sustentável, aqui pensa-se que é importante que esses alimentos que sejam adquiridos pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar sejam de agricultores familiares, porque isso incentiva a produção local, incentiva o desenvolvimento econômico daquele ambiente e favorece os circuitos curtos de compra, que é muito mais sustentável, polui muito menos o ambiente. Então, esses aspectos dialogam e muito com o tema da nossa aula de hoje. Além disso, a educação alimentar e nutricional ela é extremamente importante e permeia todas essas diretrizes anteriores e ela deve perpassar o currículo escolar. Isso significa que não apenas os nutricionistas estão aptos e devem desenvolver ações de educação alimentar e nutricional no ambiente educacional, mas também os professores e toda a equipe pedagógica, equipe gestora, tem condições de desenvolver ações desse tipo. E a última diretriz, que é a participação social, prevê a atuação da sociedade civil no acompanhamento da execução do programa, na forma dos conselhos de alimentação escolar. Então, essas diretrizes em conjunto, elas vão permear todo e qualquer programa de alimentação escolar, seja no nível municipal, estadual ou federal. E eles estão contidos na resolução FNDE número 26 de 2013, que contempla outras questões também. Então, no âmbito do município de São Paulo, das unidades educacionais gerenciadas pela Secretaria Municipal de Educação, a responsabilidade pela gestão do Programa de Alimentação Escolar compete à Coordenadoria de Alimentação Escolar. Então, para que nós conheçamos um pouco mais sobre o universo da alimentação escolar no município, nós então trouxemos alguns dados em relação ao número de unidades educacionais, de alunos atendidos e refeições servidas por dia, com base em maio de 2019.
Na época, nós tínhamos 3.500 unidades educacionais aproximadamente, atendendo então cerca de 1 milhão de alunos, para os quais eram servidos aproximadamente 2,4 milhões de refeições por dia. É um volume muito grande de refeições servidas diariamente. Então, do total de 2,4 milhões de refeições servidas por dia, aproximadamente 96% delas eram servidas para os SEIs, tanto da rede direta quanto da rede parceira, quanto para as ENEFs e EMEs. Então, no universo do Centro de Educação Infantil, que atendem crianças em período integral, a resolução do FNDE prevê que pelo menos 70% das necessidades nutricionais diárias têm que ser atendidas para essas crianças. E nós equacionamos isso dentro do período de 10 horas de atendimento, fornecendo 5 refeições diárias. Já nas EMEs e ENEFs, em que as crianças permanecem com jornada de 5 a 6 horas, ou seja, o período de atendimento é parcial, essa mesma resolução prevê que pelo menos 30% das necessidades nutricionais diárias devem ser atendidas pelo fornecimento de 2 refeições diárias. E aqui nós trouxemos um esquema alimentar no Centro de Educação Infantil, que atende crianças de 0 a 3 anos e 11 meses, e o que eu chamo a atenção é que nessas unidades educacionais, a alimentação ela é estruturada de acordo com a faixa etária. Por quê? Deve-se pensar no grau de desenvolvimento biológico dessa criança. E, ao mesmo tempo, ela prioriza, do ponto de vista de alimentação, a oferta de alimentos in natura e minimamente processados. Então, eu destaco aqui, por exemplo, o aleitamento materno. No Centro de Educação Infantil, nós temos desenvolvido ações muito voltadas para o apoio, promoção, proteção e incentivo ao aleitamento materno, para que essas mães compareçam às unidades educacionais amamentando seus filhos e, na impossibilidade, que ela faça a ordenha do leite materno, leve até a unidade para que a unidade forneça a essas crianças. Além disso, nós destacamos aqui a introdução da alimentação complementar a partir do 6º mês de vida, com base em alimentos como frutas, verduras, legumes, cereais, leguminosas e fontes proteicas de origem vegetal e animal, e isso se estendendo para as faixas etárias de 7 meses ou mais, com a oferta de 2 refeições principais ao dia, no almoço e na refeição da tarde, com essa mesma composição: arroz, feijão, uma fonte de proteína de origem animal, verduras, legumes e frutas, essencialmente nessas refeições. Já nas EMEs e ENEFs, o esquema alimentar é diferente, devido ao atendimento ser parcial, como mencionado anteriormente, mas o que eu gostaria de destacar aqui é o predomínio de alimentos in natura e minimamente processados na refeição principal, que nós chamamos aqui de almoço, em que nós percebemos a presença de arroz, feijão, pelo menos 4 dias na semana, que é o prato base, o prato tradicional da cultura alimentar do brasileiro, acompanhado sempre de verduras e ou legumes ou tubérculos, uma fonte proteica que varia entre ovo, carne bovina, carne suína, frango ou peixe, e a opção de frutas no cardápio, respeitando sempre a safra e alternando entre frutas inteiras e frutas de corte e com características variadas para que a criança tenha a oportunidade de ampliar o seu repertório alimentar. Para a construção dos cardápios escolares, a equipe de nutricionistas de CODAI realiza sempre uma atualização desses cardápios com base em documentos ou referências nacionais que preconizam uma alimentação saudável para o público infanto-juvenil. Então, nós trouxemos aqui alguns exemplos, como os cadernos de atenção básica do Ministério da Saúde de 2015, o Manual de Alimentação da Sociedade Brasileira de Pediatria e os guias alimentares, tanto da população adulta, que engloba então os jovens e adultos, quanto para as crianças menores de 2 anos. Lembrando que houve uma publicação recente do Guia para Menores de 2 anos, foi publicada em novembro de 2019 e a coordenadoria vem trabalhando em cima desse documento para atualização do nosso esquema alimentar e, consequentemente, dos nossos cardápios. Algumas modificações foram implementadas no curso do Programa de Alimentação Escolar no âmbito do município de São Paulo, e aqui nós trouxemos um recorte do período de 2012 a 2019, nos quais nós incluímos no cardápio escolar uma variedade maior de leguminosas e também de cereais integrais. E aqui nós temos como exemplo a introdução de granola, pães e biscoitos integrais, macarrão integral e arroz integral. E no universo das leguminosas, nós temos as variedades de ervilha partida e grão de bico. Além desses alimentos, nós tivemos também uma ampliação do repertório de alimentos que foram adquiridos da agricultura familiar, que são orgânicos e ou de base agroecológica,
E aqui eu trouxe um mapa ampliado para que nós possamos observar quais são esses tipos de alimentos. Então, nós temos, por exemplo, cereais, temos hortaliças, temos leguminosas, temos alimentos derivados, né, laticínios, derivados de leite, como requeijão, como manteiga. Temos uma grande opção, uma grande variedade de hortaliças que também foram adquiridas aqui do município de São Paulo, e isso foi um avanço recente e muito importante para o desenvolvimento local e respeito àquela diretriz do apoio ao desenvolvimento sustentável que é preconizada pelo FNDE. Então, a tendência é que nós consigamos cada vez mais evoluirmos na compra de alimentos da agricultura familiar e, principalmente, orgânicos e ou de base agroecológica. Outras modificações que foram implementadas nos cardápios nos últimos 7 anos, que é esse período de 2012 a 2019, foram a retirada da salsicha, mediante uma lei municipal, que é a 16.780 de 2018, que proíbe não apenas a salsicha, mas todo e qualquer embutido na alimentação escolar. Houve também a retirada de corantes artificiais e gordura trans de uma série de alimentos. Além disso, preveu-se também a redução de conservantes, cloreto de sódio, açúcar de adição, gorduras totais e gorduras saturadas na especificação técnica dos produtos e, consequentemente, os alimentos que foram adquiridos com um teor menor desses ingredientes. Então, além do fornecimento das refeições, em respeito à segurança alimentar e nutricional, em tudo que já foi comentado, nós temos também ações complementares de segurança alimentar e nutricional e sustentabilidade que são realizadas junto à rede. Uma delas, que nós trouxemos aqui como exemplo, foi um estudo que nós desenvolvemos em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, na verdade, com a Universidade de São Paulo, especificamente a Faculdade de Saúde Pública da USP, que se baseou, então, na coleta e análise de indicadores de saúde e nutrição dos alunos de 6 a 9 anos. Esses alunos, eles estavam matriculados em 40 EMEFs, que foram sorteadas em 13 diretorias regionais de educação e compuseram, então, uma amostra representativa do universo de alunos do Fundamental 1. Essa coleta de dados foi realizada entre os meses de agosto e novembro de 2017. Então, aqui nós trouxemos alguns registros fotográficos do momento de coleta de dados de peso e estatura. Nós contamos com o auxílio dos nutricionistas supervisores e dos estagiários de nutrição na época, que fizeram, então, compuseram uma equipe para a realização dessa coleta de dados. E o que nos chama a atenção em relação aos resultados principais, quanto ao diagnóstico de peso e estatura, né, o diagnóstico antropométrico dessas crianças, é que aproximadamente 60% delas estavam com peso adequado para a altura e idade. Isso significa que nós podemos dizer que 60% da amostra de crianças de 6 a 9 anos encontrava-se eutrófica. No entanto, é alarmante detectarmos que 38% dessas crianças estavam com excesso de peso, ou seja, com sobrepeso ou obesidade. E apenas 2,1% apresentavam déficit de peso ou déficit de altura para idade. Outro dado alarmante é que, nas meninas, a obesidade atingiu um percentual maior do que o sobrepeso. Então, nós encontramos 21% de crianças do sexo feminino apresentando obesidade, contra 17% das crianças do sexo feminino apresentando sobrepeso. E nós ainda não entendemos o porquê dessas diferenças entre meninas e meninos, mas são aspectos que precisam ser levados em consideração tanto pela educação quanto por órgãos da saúde. Quando nós analisamos esses mesmos dados estratificados ou fragmentados pelas diretorias regionais de educação, o que nos chama a atenção é que os percentuais variam muito. Então, por exemplo, sobrepeso no município como um todo atingiu 20% das crianças avaliadas, mas se analisarmos apenas a diretoria regional de São Mateus, as crianças de lá que foram avaliadas, a prevalência ou percentual de sobrepeso nelas foi em torno de 16,5%, ou seja, quase 4 pontos percentuais a menos. Já a obesidade, que foi em torno de 18% no município como um todo, subiu para 22,6% quando a gente analisa apenas a DRE de Itaquera e apenas a DRE da Penha. Enquanto que a DRE de São Miguel Paulista, as crianças ali avaliadas tiveram percentuais menores, de 13,9% de obesidade. Então, isso somente reforça a heterogeneidade do território com o qual nós lidamos. Então, existem outras variáveis que podem explicar esse fenômeno,
e que demandam a atenção do poder público. Ainda nesse mesmo estudo, nós fizemos a avaliação antropométrica e, na sequência, avaliamos também o consumo alimentar dessa amostra. Só que, por uma questão de característica do instrumental utilizado, nós não incluímos as crianças do primeiro ano, porque elas não tinham as habilidades necessárias para preenchimento desse instrumento. Então, a coleta foi feita com as crianças de segundo ao quarto ano. Então, elas clicavam nos alimentos que elas tinham consumido no dia anterior, estruturado nessas 6 refeições. Esse método de consumo é um método conhecido como WebCAAF, que é um sistema de avaliação do consumo alimentar e atividade física. É um sistema totalmente online e interativo com a criança. Isso facilitou bastante a coleta de dados. Então, a criança poderia selecionar a imagem do alimento que mais se aproximava daquele que ele consumiu no dia anterior, ou selecionar nada, caso ele não tivesse consumido nada naquela refeição. E para auxiliar nessa coleta de dados, nós desenvolvemos um modelo padrão de um formulário que foi impresso pela unidade educacional e entregue para as famílias, anexado ao caderno da criança, para que registrasse todos os alimentos que ela consumiu naquele dia. Porque no dia seguinte haveria o preenchimento desse sistema WebCAAF. E o que nós percebemos aqui? Quando nós identificamos os alimentos mais frequentemente consumidos, nós fizemos uma classificação entre alimentos in natura ou minimamente processados, que são aqueles alimentos que o Guia Alimentar Brasileiro recomenda que sejam a base da alimentação de todo e qualquer brasileiro, e os alimentos processados ou ultraprocessados, que não são condizentes com a promoção da saúde e a prevenção de doenças, para os quais o Guia Alimentar desestimula o seu consumo. E o que nos chama atenção para o primeiro grupo, que é o de alimentos in natura ou minimamente processados, é que o arroz e feijão, que são alimentos básicos, tradicionais da alimentação do brasileiro, são os alimentos que prevalecem. 73% das crianças reportaram terem consumido no dia anterior o arroz, 67% o feijão. No entanto, alimentos que são alimentos de alta densidade de vitaminas e minerais, como frutas, verduras e legumes, apresentaram percentuais muito inferiores. 35% para frutas, 25% para verduras, e 19% para legumes. Isso nos intriga porque são alimentos que fazem parte do repertório da alimentação escolar. Nós fornecemos esses alimentos todos os dias. Então, o que está acontecendo é que essas crianças não estão reportando o consumo desses alimentos. E quando a gente analisa os alimentos processados ou ultraprocessados, nós percebemos que cerca de 44% das crianças reportaram consumir o biscoito recheado no dia anterior, e 32% refrigerantes e 31% carnes ultraprocessadas, como nuggets, salsicha e embutidos. Esses alimentos, com certeza, não fazem parte da alimentação escolar. Então, eles estão sendo consumidos fora do ambiente escolar ou sendo trazidos para consumo dentro da escola. Isso a gente vai conversar um pouquinho mais para frente. E aqui, do ponto de vista de sustentabilidade, se nós analisarmos bem, todos esses alimentos, eles não dialogam com o princípio da sustentabilidade. Só para a produção de refrigerante, aqui pegando como exemplo, meio litro de refrigerante embalado numa garrafa PET consome 35 litros de água para ser produzido. Então, se a gente analisar a pegada hídrica, que é um conceito importante de ser trabalhado com as crianças desde cedo, nós vamos ver que alimentos que são processados ou ultraprocessados não dialogam com a sustentabilidade. Então, isso é um tema que precisa ser trabalhado o quanto antes e precisa ser revertido. Diante desse cenário, então, de diagnóstico nutricional e de análise, então, de variáveis de saúde e nutrição, os nutricionistas da Coordenadoria de Alimentação Escolar desenvolveram uma série de ações de educação alimentar e nutricional, assim como já vinham realizando antes mesmo da execução desse grande estudo. E só no ano de 2018 nós tivemos aproximadamente 300 atividades realizadas. E se nós pensarmos um ano letivo com 200 dias letivos, nós tivemos então mais do que uma atividade por dia letivo. O número de participantes girou em torno de 11.500 ao todo. E esses participantes foram desde alunos, quanto cozinheiros escolares, quanto as famílias, os educadores, a equipe gestora e coordenação pedagógica. Então, nós conseguimos abarcar toda a comunidade escolar quando realizamos ações como essa. E essas ações são muito importantes para a garantia da segurança alimentar e nutricional e a sustentabilidade na perspectiva do que é preconizado, então, pela Resolução 26 do FNDE.
Além dessas ações que nós fizemos, nós também tivemos o interesse em conhecer, em diagnosticar as ações de educação alimentar e nutricional que as unidades educacionais vinham desenvolvendo. Para isso foi desenvolvido, então, um formulário online que foi disparado, foi enviado para essas escolas nos períodos de agosto a setembro de 2018. Esse formulário foi respondido por 1.659 unidades educacionais, a maioria foram centros de educação infantil que responderam, e esse questionário ele estava dividido em 6 sessões temáticas. Aqui nós fizemos um recorte apenas da 6ª sessão, que diz respeito ao momento da refeição. Então, quais foram as percepções das unidades educacionais no momento da refeição? Aqui, a pergunta que constava no formulário é: os alunos trazem e consomem alimentos industrializados na escola? O que nos chama a atenção com os resultados separados, e analisados por 6 EMEIs e EMEFs, que na educação infantil, a participação desses alimentos industrializados, porque os alunos trouxeram para a escola, é mínima. Então, a grande maioria dos alunos na escola, no ensino infantil, não trazem alimentos industrializados para consumo. E o cenário é totalmente contrário nas EMEFs, em que a grande maioria das escolas reportaram que os alunos trazem sim alimentos industrializados para serem consumidos na escola. A segunda pergunta que constava nesse bloco dizia respeito ao desperdício de alimento durante as refeições. Então a pergunta é: você nota algum tipo de desperdício de alimento durante as refeições? As EMEIs e EMEFs tiveram um comportamento muito similar, em que a grande maioria respondeu que sim, 75% e 76% respectivamente responderam que sim, que notam desperdício, ao passo que o 6 já apresentou esse percentual de resposta sim, em torno de 46%. Quando nós fizemos, então, um cruzamento das respostas sim para as perguntas de alunos trazem e consomem alimentos industrializados na escola, ou você nota algum tipo de desperdício de alimentos, nós percebemos que 83% das escolas que responderam que os alunos trazem e consomem alimentos industrializados também responderam que há desperdício durante as refeições. Então, esses dados, esses achados, sustentam a nossa hipótese de que grande parte dos alimentos que nós fornecemos na alimentação escolar, que são alimentos saudáveis, são alimentos in natura ou minimamente processados, estão sendo substituídos muitas vezes por alimentos como estes, os industrializados, que eles trazem para serem consumidos na escola. Então, talvez o fato de trazer alimento para consumir na escola seja um dos motivos ou uma das causas para o desperdício de alimentos que é observado pelos próprios diretores ou pela própria equipe de funcionários da escola. Ainda sobre desperdício, foi feita uma pergunta sobre o volume de alimentos descartados na lixeira do refeitório. Essa pergunta aqui é difícil de mensurar porque não temos métodos quantitativos precisos para serem feitos nas escolas. Então, as categorias de resposta foram pouco, médio e muito. O que nos chama a atenção é que, independente do tipo de escola, mais de 70% ou 70% ou mais responderam que sim, que considera médio e muito o volume de alimentos descartados na lixeira do refeitório. E além desse descarte de alimentos, que é oriundo do prato da criança, há outras formas de desperdício de alimentos nas escolas e que são passíveis de serem evitados. Um deles é por meio dos alimentos que vencem, que se deterioram, que estragam nas escolas. Então, só no ano de 2018, foram registrados 7 toneladas de alimentos que venceram nas escolas e que foram retirados pela Coordenadoria de Alimentação Escolar para descarte sanitário. Cabe ressaltar que dessas 7 toneladas, apenas esse valor foi registrado nas unidades com gestão mista e rede parceira. Nós aqui não estamos contemplando as escolas com gestão terceirizada, então esse dado, ele infelizmente está subestimado. Então, provavelmente o volume de alimentos ou o quantitativo de alimentos que venceram nas unidades seja um número muito maior. E o custo aproximado para o erário público, apenas para a retirada desses alimentos que venceram, girou em torno de R$4.000. Então, o que nós podemos fazer para evitarmos um cenário como esse? Então, nós trouxemos aqui algumas questões que precisam ser levadas para a reflexão para a garantia da segurança alimentar e nutricional e a sustentabilidade no ambiente escolar. Então, tendo em vista esse cenário complexo que nós apresentamos, de um diagnóstico nutricional totalmente desfavorável, em que eu tenho 1 em cada 3 crianças com excesso de peso na faixa etária de 6 a 9 anos, em que eu tenho uma substituição progressiva de alimentos in natura
ou minimamente processados, por alimentos processados ou ultraprocessados, em que eu tenho um cenário em que as crianças levam esses alimentos ultraprocessados para consumo na escola, que isso possivelmente acarreta num desperdício de alimentos excessivo na escola, ou até mesmo um descuido nesse manejo dos alimentos, o que eu posso fazer diante dessa complexidade toda para minimizar os impactos ambientais que esse cenário complexo trazem e o que eu posso fazer para melhorar ou ampliar a segurança alimentar e nutricional desses alunos que estão matriculados na rede. Então, esses são os pontos de reflexão sobre quais ações que cada um pode individualmente no seu local de trabalho desenvolver para diminuir esse impacto. Muito obrigada.